Olá, boa tarde. Esse é o TV Simpro. Olá, professoras e professores do Distrito Federal. Eu sou a Maria Garcia e nós hoje vamos falar sobre a saúde do professor. Quase 50% dos professores brasileiros têm algum problema de estresse ou de depressão. E os mais jovens são os que têm mais dificuldade para lidar com a questão. E alguns também muitos abandonam esse ofício tão importante e atualmente tão desvalorizado no nosso país. Hoje nós vamos conversar com o professor Alberto Ribeiro, tô certa? Certo. Alberto Ribeiro é diretor do Simpro DF. Esse programa está sendo ao vivo e online através das redes do Simpro, www.simprodf.org.br, o site da TV Comunitária, tvcomunitariadf.com e no canal 12, da NET Brasília e no Facebook também. Então sejam bem-vindos, todos nós convidamos as pessoas a comentar, participar, curtir e compartilhar a nossa programação aqui da TV Comunitária de Brasília. Olá, professor, tudo bem? Tudo bem, Maria. É um prazer grande estar aqui de novo na TV Comunitária. E aí a gente convida sempre as pessoas a estarem assistindo a TV Comunitária, que tem uma programação diferenciada, né? Melhor do que as mesmices que sempre passam na TV por aí. Com certeza. Aqui a gente tem liberdade, nós somos a favor da educação, a favor dos direitos humanos, a favor da educação e a favor da comunicação livre. Vamos conversar hoje sobre a saúde do professor. Nós gostaríamos de saber quais são os fatores que geram mais adoecimento na categoria dos professores hoje em dia, que a gente sabe que atualmente está desvalorizada. O professor tem muito aluno dentro de sala de aula. Inclusive, mando meu abraço para os meus amigos, professoras e professores do Distrito Federal. Quais são os fatores que mais geram adoecimento da categoria atualmente? Pois é, nós do Simpro, nós fizemos uma pesquisa em conjunto com a Universidade de Brasília, que é o Instituto de Psicologia de lá. Então nós percebemos que mais de 30% da categoria está ou doente ou em processo de adoecimento. E aí essa pesquisa, ela tem por base a psicodinâmica do trabalho. O que a psicodinâmica diz? Que a pessoa não fica doente não é por uma questão pessoal, não é um problema dela. É o ambiente de trabalho que ele é adoecedor. Então, assim, a profissão de professor tem deixado a categoria inteira doente. Então tem esse percentual. Igual você falou, no Brasil já é quase 50% e no DF nós comprovamos cerca de 40%. Ou está doente ou em processo. A maioria dessas doenças são os que os médicos dizem o tal do CDF, que são doenças ligadas às questões psíquicas, ou que vai lá no psiquiatra principalmente, e psicológicas também. E é isso que você comentou, salas lotadas, desvalorização do professor, você tem visto aí como o governo tem tratado a profissão, esses 4 anos sem aumento, ou seja, sem valorização, então isso tudo encadeia esse processo psíquico de sofrimento. O professor se forma com aquele sonho, Nossa, vou dar aula, vou ajudar a minha nação, mas ele chega numa escola que não tem estrutura, a sala lotada, os alunos na situação que estão, também desassistidos pelo Estado e às vezes sem até uma estrutura familiar. Então o professor vai somatizando tudo isso e não aguenta. Não suporta essa carga. E isso, então, é um dado do Simpro em parceria com a Universidade de Brasília. Exatamente. A gente convidou, contratamos mesmo os psicólogos da universidade e fizemos essa pesquisa. Vamos falar agora sobre isso. Então, isso é um dado que tem a ver com escolas particulares e escolas públicas. Não, nós fizemos a pesquisa dentro da rede pública, Dentro da rede pública. Porque o Simpro, Sim. ele abrange as escolas públicas do DF. Tá.
Qual é o tempo limite de usufruto de licença para tratamento de saúde dos professores e orientadores educacionais e quais são os problemas administrativos atuais enfrentados pela categoria? Essa é uma pergunta que sempre surge, né? Eu sou diretor do Simpro na área de saúde, então é uma pergunta recorrente porque os colegas estão aí doentes entregando atestados. Então é importante entender. Para a Secretaria de Saúde, que é onde a gente homologa os atestados, existe lá o bimestre do ano civil. Então, janeiro e fevereiro um bimestre, março e abril outro bimestre. Então, em cada bimestre do ano civil, a gente pode entregar um atestado de até 3 dias. Então, um por bimestre. Entendi. Entrega na escola sem precisar trocar na subsaúde. Um atestado de até 3 dias. Então, pode ser um de 1 dia, um de 2 dias ou um de 3 dias. Sim. Se passar de 3 dias, aí tem que marcar na subsaúde, que eles chamam, para poder trocar o atestado. Senão fica com falta. Então, tem que ter atenção a essas questões. Quais os tipos de atestados médicos que os professores e orientadores devem entregar na escola? Como que se dá esse procedimento? Que é um atestado que eu estou doente. Assim, tem atestados que você pode entregar na escola e tem a falta não computada, né? Ela é justificada, e tem atestados que você tem que homologar. Então, um é esse, de até 3 dias, você pode entregar na escola. E esse atestado é o atestado médico ou odontológico. Tem outros atestados que a gente ainda tem encontrado problemas em serem homologados, que é quando é para terapias, quando é para psicólogo, quando é para fonoaudiólogo. Então, isso daí a gente ainda tem enfrentado problemas. Então, assim, o que é legalmente previsto na legislação é atestado médico e odontológico. O servidor que possui algum doente ou enfermo poderá requerer, eu posso acompanhar se eu tenho algum parente que está doente, eu posso fazer esse requerimento? Sim, a legislação fala que o professor, servidor da rede, nós temos 2 tipos de servidores, o professor efetivo e o professor temporário. O efetivo, ele pode acompanhar um parente até o 2º grau colateral até 180 dias no ano. Então tem que ficar atento a isso, não pode ser mais do que isso. Geralmente esse atestado ele tem que ser trocado na subsaúde, independente do tempo, se é de 1 dia, se é de 2, se é de 30. E geralmente é de 30 em 30 dias que eles concedem. Aí você entrega um de 30, por exemplo, né? E volta na subsaúde para eles analisarem de novo mais um de 30. Sim. E lembrando que, infelizmente, o professor em contrato temporário não pode entregar esse atestado. Ou seja, é algo que a gente tem lutado para que eles possam também, porque todo mundo tem família, né? O temporário também tem família, também tem filho, né? E é uma questão que eles sempre reclamam lá no Simpro, por não deixarem eles pegar atestado para acompanhar um filho doente, por exemplo. Mas é algo que a gente está na nossa pauta de discussão e a gente tem reclamado muito isso na secretaria. Como o contrato temporário ele é renovado de ano em ano, então todo ano a gente cobra isso, para ver se um dia a gente consegue. As outras questões, os outros atestados, nós já conseguimos incluir os professores em contrato temporário, só esse que ainda não. Quais são os outros tipos de licenças, porque são muitos tipos de licença, né? Que o servidor da Secretaria Educacional tem o direito de usufruir? Pois é, teve um que eu não falei, que é o atestado de comparecimento. Esse o professor pode entregar até 12 atestados de comparecimento por ano. E esse atestado de comparecimento é do turno. Os colegas têm que ficar atentos a isso. Então, se eu for lá comparecer em uma consulta no turno da manhã, à tarde eu tenho que ir para a escola trabalhar, ou à noite, se eu trabalho à noite. Se eu for nessa consulta à tarde, eu tenho que ir trabalhar de manhã, ou à noite também, entendeu? Então são 12 desses por ano. E aí eu tenho que ir também entregar esse atestado na... Não, esse posso entregar na escola? Pode. Até 12. Se passar de 12, aí pode negociar com a gestão da escola para poder compensar as horas não trabalhadas depois dos 12.
Dos 12? 12 atestados de comparecimento. Ah, tá, sim. Beleza? Então, 12 por ano. Eles fizeram essa média dizendo que ninguém vai mais de uma vez por mês. Mas claro que a gente recebe um monte de demanda de pessoas que têm aí... que estão em tratamento. Em tratamento, principalmente... Que tem que fazer vários exames. Vários exames e aquelas consultas periódicas. Então, isso daí passa de 12. Então, Sim. a gente conseguiu colocar na legislação que ele pode compensar essas horas. A gente tem tentado aumentar esses 12, mas o governo está resistente. Era menos, a gente já chegou a 12. Sim. Então a gente já conseguiu aumentar É sempre uma negociação, né? Todo ano é uma briga nova. Beleza? Sim. E quais são? Tem outros tipos de licença? Tem a licença paternidade, que nós conseguimos, era 7 dias, e nós conseguimos na nova portaria acrescentar mais 23 dias. Aí lembrando que o pai tem que solicitar esse acréscimo de dias. Ele só tem direito a 7 dias, uma semana. Na lei está escrito assim. Tá. Aí tem uma portaria que aumentou mais 23. Aqui, mas isso é uma portaria daqui de Brasília? Do ou DF. É do DF. Então aí ele solicita mais 23 dias, ou seja, podendo ficar 30 dias com o filho. Sim. Beleza? Isso é para o servidor efetivo. Tá. O temporário só pode 5 dias, que é o que a legislação, que a CLT diz. Tá. Que é a legislação que rege eles. Mas para o efetivo a gente conseguiu esse ano. É uma luta também para os temporários. A gente sempre luta para todo mundo. E tem outros tipos de licença? Tem a licença... Vamos falar para ficar bem explicadinho. Para todo mundo entender, né? Tem a licença de 1 dia para doar sangue e para os exames periódicos, que é de mama, colo do útero e próstata. Esse é um atestado de 1 dia. Que eu tenho... Por ano. Todo mundo tem direito a 1 dia por ano. Tem também de 2 dias para requerer domicílio eleitoral ou para tirar o título. Até 2 dias. E tem também o que muita gente pergunta, que é para casamento, que são 8 dias consecutivos, que é a licença gala. São 8 dias. E tem também o que é muito perguntado no Simpro, toda hora a gente recebe esse tipo de ligação, que é de falecimento, que é a licença nojo. Também são 8 dias. Se algum parente próximo falecer. Se um parente falecer. É bom dizer quais são os parentes. É um cônjuge, ou companheiro, ou parceiro homoafetivo, é pai, mãe, padrasto, madrasta, irmão e irmã. Então são esses. Tá. São realmente os parentes próximos. Os parentes mais próximos. São todos. E tem outro tipo de licença também, licença prêmio, não sei o quê. Isso já é outra categoria. É outra coisa. Eu não falei da licença maternidade. Sim. Que são 6 meses hoje, 6 né? meses. Nós conseguimos passar de 4 para 6 meses, né? Que são 180 dias. E lembrando também que muita gente às vezes não sabe que tem o auxílio natalidade. Se a mãe teve um filho, ou o servidor, né? Ele tem o direito a receber R$ 501,62 de auxílio natalidade para o filho. Se ele já é efetivado... Isso, se ele já é efetivo, Sim. ele tem esse direito. O temporário, infelizmente, não tem esse direito. O efetivo tem esse direito. E eu recebi uma ligação essa semana de uma mãe que teve gêmeos. Aí tem o direito a esse auxílio mais 50%, porque são 2 filhos. São 2 filhos. Beleza? Beleza, entendido, hein, gente? Ó, vamos ficar ligados nas licenças, são muito importantes, são nossos direitos, né? Sim. E a base de muita luta, de muita negociação, né, das categorias, né, e do sindicato. Exatamente. O que o Simpro, né, o Sindicato dos Professores, tem realizado na área de saúde, dos professores, dos orientadores educacionais, a esse título de prevenção, né, sei lá, cursos, reciclagens, ou o que o sindicato tem colocado para a categoria? Pois é, Maria, o Simpro, ele criou essa Secretaria de Saúde em função da demanda de adoecimento na categoria. É uma Secretaria de Saúde dentro do Simpro? Dentro do Simpro, que cuida só da saúde do professor, da professora, do orientador e da orientadora. Isso. Então, nós criamos essa secretaria e colocamos lá dentro um escritório de advogados
só para tratar sobre essas questões de saúde. Porque nós temos enfrentado problemas. Tem, por exemplo, quantos dias que um professor pode ficar de atestado na sua vida profissional? Até 2 anos de atestado médico. No todo? No todo. E pelo mesmo CID. O CID é a doença. Então, se ele tem uma doença lá, principalmente psíquica, que é a que mais tem hoje, ultimamente. Ou se tem LER, uma coisa assim. Ou se tem LER, ou qualquer doença. Se for no mesmo CID, ele pode ter apenas 2 anos de atestado na sua vida toda. Se ele passar disso, ele corre o risco de ser aposentado por invalidez. Tá. Então, tem acontecido esses problemas na secretaria de aposentar antes de atingir esse tempo. Sim. Então, por isso, nós temos um escritório de advogados lá dentro para cuidar desses casos. E é diariamente tem acontecido esses problemas. Diariamente, alguém vai lá trocar um atestado e leva um susto de que amanhã você está aposentada. E essa aposentadoria, ela acarreta diminuição do salário, porque não tem o tempo de profissão mínima para ter o salário integral. Então, assim, a pessoa já está doente, leva um susto desse, ou seja, é mais um sofrimento para a vida. Então, a gente tem esse escritório de advocacia para lidar com essas questões. Quando a gente percebeu que a maioria dos atestados era por questões psicológicas e psiquiátricas, nós também contratamos as psicólogas para poder atender o professor nesses momentos de crise, né, de problemas enfrentados. Então, hoje a gente tem as psicólogas que atendem quem agenda dentro do Simpro para fazer um atendimento individual. Isso acontece toda quinta-feira na sede do sindicato. Toda quinta-feira. Toda quinta-feira. E nós temos também... Aonde é o sindicato? Aqui no Pra quem setor não gráfico, sabe, na no setor sede, gráfico, né? tá. A sede do Simpro é no setor gráfico, na quadra 6. E nós temos também a visita às escolas com a palestra com a psicóloga, onde ela dá orientações como lidar com problemas psicológicos. Que o Simpro promove. Que o Simpro promove. Então, agora a gente vai começar a visitar, por exemplo, as regionais de ensino. Nas quartas-feiras a gente vai estar cada semana numa regional diferente para atender os professores, dando essa palestra. A palestra tem o objetivo de fortalecer a categoria, dos professores e professoras perceberem que não estão doentes sozinhos e que aquela doença não é um problema individual. É um problema da profissão, tem atingido todo mundo. E também fortalecer os problemas que têm vindo de fora, da comunidade dos estudantes. Os professores têm enfrentado problemas de suicídio dos alunos, problemas de automutilação e problemas de violência dentro das escolas. E também de assédio moral dentro do ambiente de trabalho. Então, a gente trata sobre todos esses assuntos numa reunião. Antes era na escola, agora a gente vai fazer nas regionais de ensino para abranger mais professores. Então, esses são os trabalhos que a gente tem desenvolvido. Sem dizer que dentro do Simpro tem uma secretaria só para cuidar disso. Nós temos uma secretária e tem 3 diretores do Simpro para atender essa demanda de saúde. Nossa, é muito pano para manga, né? Sobre a realidade, né, do professor dentro de sala de aula, que são muitos alunos dentro de cada matéria, de cada aula. Nós sabemos que o professor tem uma demanda de trabalho extra, tem que corrigir trabalho, tem que elaborar aula, tem que elaborar atividades. Tem a internet aí a todo vapor em cima dos jovens. Tem a questão da violência, né? A questão da falta de respeito também das pessoas. E também, às vezes, de alguma inflexibilidade ou da falta de... Igual eu falei no início, os mais jovens que têm menos experiência, né? Com certeza tem mais dificuldade de lidar com a realidade nua e crua, né? Da profissão e do batidão de chegar cedo, da demanda da informação, de como atualizar
essa informação? São muitos desafios, né? Sim, pois é, essa questão que você coloca do professor novo, é bom a gente lembrar o seguinte, quando a gente está terminando a universidade, a gente está realizando um sonho. Então todo mundo, na minha visão, quem decide ser professor, está cumprindo uma vocação. E aí ele sonha que vai mudar o mundo. Aí ele chega na escola, no ambiente escolar, e encontra uma realidade muito diferente do que ele sonhava. Por quê? Mesmo tendo feito estágio, às vezes fez estágio numa escola mais light, mais leve, mas quando vai exatamente para a realidade, o buraco é mais embaixo, né? Sim, aí ele enfrenta assim, uma questão tão chocante, né? A sociedade, a comunidade escolar exige dele muita coisa, ele exige dele que ele ensine o aluno, que ele seja, às vezes, pai ou mãe do aluno, às vezes que seja um médico, psicólogo e resolva todos os problemas dele, e ele não encontra suporte. Você chega na escola... Ele é desvalorizado. Desvalorizado, você tem que levar tudo. Eu, por exemplo, dou aula à noite. Você tem que levar o computador, você tem que levar o data show, você tem que levar o som, se você quiser dar uma aula diferente. Porque chega lá, você precisar de um papel, de uma cópia, é difícil. Você conseguir, às vezes, a escola... Isso porque nós estamos em Brasília, que a gente sabe que é uma realidade ainda diferente e um pouco melhor, talvez, que em alguns estados do Brasil, infelizmente, né? Exatamente. Nós temos um sindicato forte que negocia e escolas também com problemas. A gente sabe que em outros estados a realidade, às vezes, ainda é mais massacrante, né? Isso, mais pesada. Você vê essa questão. O aluno, às vezes, quer assistir um filme, a escola não tem internet, o professor tem que se virar, tem que ir atrás dos equipamentos, aí ele não aguenta. Adoece. Ele somatiza aquele tanto de demanda que chega nele, ou principalmente na professora, a nossa categoria tem um número maior de professores e elas sonham muito, né, em mudar a realidade das crianças e dos jovens e percebem que não conseguem. E não estão sozinhas nessa luta, né? Sim. É uma luta, não é só ela que está sofrendo aquilo, são vários outros. Aí adoece também, aí vira esse problema grande. A gente está quase caminhando para o final, mas eu queria que a gente falasse um pouco sobre algumas manchetes dessa semana e principalmente do site www.simprodf.org.br sobre aqui no Distrito Federal a gente tem uma situação que são o governador, né, está impondo a militarização de algumas escolas, né? 4 escolas já rejeitaram a intervenção militar, que foi o CEF-19 de Taguatinga, o CEF-407 de Samambaia, o GISNO no Plano Piloto e o CED-1 do Itapuã e o CEF-1 no Núcleo Bandeirante, né? Que é o Sapão. E a Estância também 3 também está com a sua votação. Queria que você falasse sobre isso, sobre o Ibanez está seguindo os parâmetros aí, né, do governo Bolsonaro e quer colocar a goela abaixo essa militarização das escolas, que não é a melhor solução, né, para eles apresentam como a melhor solução, né, para a violência, mas a gente sabe que na verdade é uma solução barata, que envolve várias decisões políticas e apresenta a militarização como uma grande solução e muitas vezes, às vezes a população que não está em contato, que às vezes a pessoa trabalha, não trabalha o dia inteiro, não tem condição nem de ir numa reunião, às vezes, muitas vezes os pais não são próximos, né, da escola e acha que a militarização é a melhor solução. O que você tem a conversar conosco, que estamos lá nas suas casas, hoje em dia a gente está nos celulares, no Facebook, no site, e o que você acha sobre essa situação? Pois é, primeiro deixar claro que o Simpro não quer uma guerra de braço com o governador. A gente quer uma educação pública de qualidade e com respeito. O que ele tem declarado em relação ao Simpro, como se nós fôssemos inimigos da comunidade, nós não somos. O que ele defendeu atualmente? Que, por exemplo, 8 escolas, 10 escolas tenham segurança. O Simpro defende que as 693 escolas tenham segurança. Por isso que a gente defende
que o batalhão escolar volte a funcionar, com 2 policiais na porta de todas as escolas. Não é só em 10. Ele quer resolver o problema de uma só e criar outros problemas ainda maiores para as demais. Nós não temos problema, nós não somos contra a polícia. Nós não somos, o Simpro não é. Que bom, isso é bom falar e deixar claro, né? Porque às vezes a gente envolve vários erros de comunicação ou interpretações, né? E colocar palavras na boca de quem não disse. Eu também acho que a solução pode vir com conversa, né? Com diálogo entre a comunidade dos pais, entre a sociedade civil, entre os professores, entre a classe, né? Da educação, entre a polícia, né, porque é importante também ter segurança na porta das escolas, né, que são muito assediadas em várias, dependendo da região, né, de várias formas, né. Sim, onde tem o batalhão escolar funcionando, a relação dos policiais com os professores é excelente. Nós não temos problema. Agora, o governador está querendo pegar mais de 20 policiais e colocar dentro de uma escola só. E ele vai desenvolver um papel ali que não é dele. Ele não foi preparado para lidar com criança. Nós conhecemos o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós estudamos a legislação pedagógica, coisa que o policial não estudou. Então, por isso que a gente defende que o policial fique na portaria da escola, ou quando a gente chamar para dentro para resolver algum conflito que seja de violência, que ele venha. Mas que seja em todas as escolas, não só em uma. Por exemplo, eu estive no debate no Núcleo Bandeirante, que tem 8 escolas na cidade. Ele vai militarizar uma só, colocando 25 policiais. Uau. Se ele dividisse 2, abrangeria todas. Coloca 2 na porta de cada uma das 8. Entendeu? Teria 2 policiais em vez de nenhuma só em todas. 24. Então é isso que a gente tem defendido. A gente tem defendido uma escola pública de qualidade que ele invista nessas escolas. Nós estamos precisando de professores nas escolas, nós estamos precisando de orientadores ainda, tem surgido uma demanda de psicólogo escolar, de assistente social, e ele vai colocar policial lá dentro? Não vai resolver. Essas ideias mirabolantes, imediatistas, não resolvem em educação. Educação é um processo de gestão de médio e longo prazo. Não é de um dia para o outro que vai se resolver, não. Agora, se ele quer muito mesmo uma escola militar, que ele construa uma nova e coloque só os militares lá dentro. Como já existe, né? Existe o Colégio Militar do Exército. Eu trabalhei lá. Eu trabalhei lá por alguns anos. Eu sei o que é aquilo. Não é o que a escola pública deseja. Porque a escola pública é para todos. É para todo mundo. Aqueles que não conseguem ser inseridos na rede privada, eles vão para a rede pública. Alunos que têm problemas disciplinares, a gente sabe como lidar com eles. Alunos que têm problemas de deficiências intelectuais, cognitivas e até de saúde, é a rede pública que acolhe. Nem toda a escola privada consegue acolher esses alunos. E a escola militar também não consegue. É a rede pública que consegue. Então é isso que a gente quer dizer para a comunidade. Nós não somos contra os policiais e nós não queremos uma guerra de braço com o governador. Nós queremos uma educação pública de qualidade para todas as escolas. Muito obrigada. Olha, nós acabamos bem. Boa esclarecimento, porque eu acho que é isso, né? Acho que bater continência não resolve tudo, né? Sim. E acho que com certeza escola, educação, não é gasto, é investimento. E isso que o brasileiro e que o Brasil precisa aprender definitivamente, né? Que é um investimento para futuro, para médio e longo prazo. Sim. E para toda uma nação, né? E eu acho que violência não acaba você só colocando 24 policiais dentro de uma escola só. Sim. O maior problema de violência nas escolas hoje é no entorno da escola, é no ir e vir do estudante. Então, se o batalhão escolar estiver ali fora da escola, na frente da escola e nas proximidades, quando o aluno vai embora e quando o aluno chega na escola, já ajudaria muito. Por exemplo, ontem parece que foi esfaqueado um aluno em frente a uma escola lá de Samambaia. Se tivesse a viatura ali em volta,
os policiais ali em volta da escola. Coíbe. Teria coibido, com certeza. Então, Sim. assim, é isso que a gente tem defendido. A volta do batalhão escolar. Ele ajuda muito nessa questão da violência em torno da escola, para que a violência não adentre para dentro da escola. E a comunidade também precisa ficar atentas. Se os pais, as mães, a comunidade inteira quer que tire 25 policiais das ruas e coloque dentro de uma escola só, as pessoas já pensaram para pensar sobre isso? Imagina se ele coloca isso em 100 escolas. Vai ser 1.000, 2.000 policiais fora das ruas e dentro de uma unidade escolar, o que a gente acha que não é viável e não precisa. Em vez de colocar psicólogos, mais orientadores educacionais, mais professores, professores de arte, atividades esportivas, né? Investir no aluno, investir no profissional, da educação, em tudo que envolve educação nesse país. Eu agradeço ao professor Alberto e vamos encerrar esse Simpro dessa semana. Você está assistindo ao vivo ou online ou gravado este programa no site da TV Comunitária, tvcomunitariadf.com, ou no site do Simpro, simprodf.org.br. Nós temos as nossas páginas no Facebook e a TV Comunitária também no canal 12 da NET Brasília. TV Comunitária de Brasília, aqui cabemos todos. Eu sou Maria Garcia e esse foi o TV Simpro dessa semana. Boa semana a todos e vamos cuidar da nossa saúde. E um beijo, um abraço para todas as professoras, professores e orientadores educacionais do nosso Distrito Federal.